Fala galera, tudo bom com vocês? João por aqui e hoje vamos falar sobre IA. IA para o desenvolvimento de software, como que a IA faz parte do processo de desenvolvimento de software. Hoje eu vou falar aqui sobre o Cursor, mas antes de falar sobre o Cursor, minha opinião, depois de passar aí uma semana avaliando, quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu postei que comecei a usar o Cursor e achei legal trazer a minha análise, minha avaliação, minha opinião sobre como tem sido usar o Cursor no desenvolvimento de software. Mas antes de falar sobre o Cursor, de falar como funciona e a minha opinião sobre ele, eu acho legal a gente passar um pouco sobre como tem sido utilizar a IA no processo de desenvolvimento de software. Que ferramentas de IA as pessoas têm utilizado no mercado de trabalho e como isso foi evoluindo até chegar hoje no Cursor, que a gente chama, que a gente tem como estado da arte, podemos dizer assim, da utilização de IA no desenvolvimento de software. Então, primeiro, no primordial, onde tudo começou, que eu acho que é a porta de entrada para todo mundo na área de IA, que é o ChatGPT. Acho que muita gente começou a utilizar IA com o ChatGPT, se popularizou a partir daí, e tem sido, ainda é para muita gente, a principal fonte, digamos assim, de utilizar a IA nesse processo de desenvolver software. Então, quando a gente olha para o ChatGPT, a gente, enfim, geralmente pega um prompt simples, ou você pode enriquecer esse prompt como você quiser. Mas para fim de didática desse vídeo, eu acho legal a gente pegar um prompt simples e tentar trabalhar em cima dele. Então aqui eu estou criando um to-do list, ele pega TypeScript e vai, te configura um ambiente de desenvolvimento. O GPT, a gente já sabe que ele atende bem isso, ele funciona assim razoavelmente bem, ele vai te dar um passo a passo de como fazer tudo, como configurar e tudo mais. Mas o ChatGPT, a gente começou a ver com o passar do tempo que ele tem suas deficiências, suas limitações, seus problemas. Quando a gente fala de projeto Greenfield, como esse, que é um projeto do zero, é mais ok você usar o ChatGPT. Mas quando você trata de um projeto grande, que você tem alguma dúvida, algum erro, alguma coisa que você quer fazer nova em cima daquele code base que já existe, é mais complicado para o ChatGPT lidar com isso, porque ele não tem o contexto, ele não consegue ter acesso ao seu code base, ao seu projeto por inteiro. Mas para criar coisas do zero, geralmente é uma boa opção. O que é o problema do ChatGPT hoje? É que você tem que copiar as coisas manualmente. Você tem que vir aqui no copy, copiar, ir lá na sua IDE, colar e rodar aquilo. Eu já criei esse projeto local aqui nesse computador. E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui já pelo menos o start do projeto. Se quiser, como o ChatGPT me orienta, eu venho aqui, por exemplo, vou copiar essa configuração e venho lá no VS Code e procuro o arquivo que ele fala para alterar, que é esse arquivo aqui, e eu vou e colo. E aí a gente começa com os problemas do ChatGPT. Por ele não ter o contexto, ele não sabe que esse código aqui que ele sugeriu, se ele vai funcionar ou não. Ele olha a documentação e tal, mas ele não tem a certeza. Ele não tem como cravar aqui, isso daqui realmente funciona porque eu executei, eu fiz. O ChatGPT não consegue fazer isso. Em nenhum outro modelo, da forma como está hoje, também tem condições de fazer isso. Então acaba que você começa a esbarrar frequentemente em erros assim. Saindo do ChatGPT e dando um salto assim, que ferramenta depois sucedeu, se popularizou dentro da área de IA para desenvolvimento de software. E essa ferramenta a gente viu que foi o Copilot. O Copilot da Microsoft foi lançado para ser essa integração, trazer um modelo de IA para dentro da sua IDE. E aí eliminar essa questão de falta de contexto, eliminar a questão de eu não consigo executar esse código para saber se ele funciona ou não. O Copilot ele veio muito disso. E a Microsoft esperta que é, sabendo que muita gente usa o VS Code, que é da Microsoft, então a Microsoft meio que juntou as pontas, o GitHub também, que é da Microsoft. A Microsoft juntou tudo ali e criou o Copilot como uma integração disso tudo. Uma ferramenta que vai olhar o teu codebase, que vai olhar o teu repositório, que vai ter a integração com a tua ideia, que é o VS Code em geral. Então tá tudo ali junto. É gratuito o uso do Copilot hoje em dia e você consegue usar de forma muito simples dentro do VS Code. Então vamos dar uma olhada no Copilot e o que ele traz para a gente, quais são as vantagens do Copilot hoje em dia. Então se você ver aqui eu tenho um Copilot Edit, então eu consigo fazer com que o Copilot altere meu arquivo. Basta eu pedir aqui para ele alterar alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou pedir para ele corrigir esse erro aqui nessa propriedade de teste dentro do Vite. Então, corrija o erro nesse arquivo. Vamos tentar fazer de uma forma muito alto nível.
ver se o Copilot consegue resolver. E aí ele começa a rodar em círculos. Então você vê aqui algumas questões, que é a falta dessa precisão na correção de problemas e também a limitação do modelo. Assim como a gente, usando o ChatGPT, usando qualquer LLM, você tem que, enfim, se prender a uma, ou, enfim, você mesmo orquestrar várias. Aqui no Copilot, você também está preso a uma certa limitação de LLM. Então, você tem que usar LLMs genéricas, que são de propósitos múltiplos, como o Claude, como o ChatGPT, como o Gemini, enfim. São LLMs genéricas. Você vê aqui, por exemplo, eu pedi para ele corrigir. Ele não conseguiu corrigir. Mas eu posso vir aqui, e aí eu acho que eu vim aqui fix using Copilot. Acho que ele me dá uma sugestão melhor. Demora um tempinho. Você vê que ele começa a bugar o layout. E aí, acho que uma correção simples aqui era só... Ele bagunçou tudo aqui o esquema. E aí a solução mais simples seria isso daqui. E aí você vê, Copilot é a ferramenta da Microsoft, não consegue corrigir de forma muito direta e simples uma questão que deveria ser simples, que foi algo gerado pelo ChatGPT. E aí sim, tudo bem, a gente fala do Copilot, a gente vê as limitações. Ele não é tão preciso, está limitado ao modelo que você escolhe ali embaixo quando você abre o chat lateral do Copilot. Então, ele é legal, ele traz o contexto, ele consegue ver teu repositório, você consegue dizer, eu quero que olhe para esse arquivo aqui como o arquivo mais importante para você fazer essa alteração, que foi o que eu fiz, eu botei o arquivo de configuração como o arquivo mais importante e o contexto está ali. Então você consegue definir o contexto, dar foco no contexto, isso é legal. O Copilot ele traz a ideia do Ghost Text, que é, por exemplo, você começa a digitar aqui, eu dei um Enter e ele já me dá uma sugestão. Como esse projeto é um to-do list, ele já sabe disso. Então, o que ele me dá? Ele me dá um bloco de código que tem a ver com o to-do list. E seria legal assim ter isso daqui. Com um simples tab, eu consigo trazer todo esse código aqui para dentro. Então, isso é o que a gente chama de Ghost Text, que é esse textozinho cinza. Isso o Copilot trouxe. E é muito legal. Eu usei muito, ainda uso quando uso o Copilot. Esse Ghost Text tem me ajudado bastante. É um autocomplete mais eficiente. E aí a gente entende as limitações do Copilot, que ele está preso a um único modelo, ele não é tão preciso por causa disso. Enfim, você começa a ver certas limitações do Copilot, ele começa a bagunçar seu arquivo vez por outra. Então ele não está ainda tão refinado assim. E aí a gente vem falar agora do Cursor, que o Cursor foi uma startup que surgiu aí, a primeira versão do Cursor saiu em 2023, mas ela se popularizou, eu diria até, acho que no ano passado, 2024, enfim, só tem ganhado escala desde então, 2025 continua uma ideia muito forte. E o Cursor nada mais é do que uma interface de desenvolvimento, assim como o VS Code. E um dos pontos interessantes é que o Cursor e o VS Code, eles são muito, muito, muito parecidos. Por quê? Porque o VS Code, ele, apesar de ser da Microsoft, ele é construído em cima de um projeto open source chamado Code OSS, que basicamente é a ideia de construir uma IDE ali open source. A Microsoft pegou aquilo, construiu algo em cima, colocou lá as features dela, enfim, o Copilot e outras opções próprias da Microsoft, e comercializa aquilo gratuitamente hoje em dia. Então, o que a galera do curso pensou? Pô, se todo mundo usa VS Code, o mais fácil é o quê? Eu criar algo que pareça muito com o VS Code. Então, eles pegaram a mesma base, que é o Code OSS, olharam pro VS Code, obviamente, e viram, pô, então vamos tentar fazer algo parecido, porque o impacto da mudança é menor. E realmente é. Isso foi uma das coisas que eu me surpreendi quando eu comecei a usar o Cursor. O quão fácil, o quão... Parecia que não tinha saído do VS Code. Parecia que era a mesma coisa de usar o VS Code. E no final das contas, praticamente são os mesmos atalhos quando você configura o Cursor. Tudo que você já tem de plugin, você traz para dentro do Cursor, como era no VS Code. Você consegue setar o mesmo tema, então a cara fica muito parecida. Uma coisa ou outra no menu que vai mudar, os atalhos são os mesmos. Então, para você que quer migrar, o primeiro passo ali é muito fácil. Então, eu tenho o Cursor aqui para instalar nesse computador. Eu não tinha ele instalado ainda, então vamos só para mostrar para vocês como essa integração é simples. O Cursor ele é gratuito por 2 semanas e você tem créditos para usar ele. Mas quando esses créditos acabam, você ainda consegue usar ele de forma um pouco mais limitada, mas ainda usa. Mas o de 2 semanas, quando acaba esse trial, você tem que comprar, que aí custa $20 por mês, que é o mesmo preço do ChatGPT, das outras IAs por aí. Ok, então eu fiz o login, vou abrir aqui o Cursor.
Inclusive, esse é o site dele, para quem nunca viu a cara dele. Você vem aqui, baixa, eu tenho aqui já minha conta criada, eu criei com a conta do Google mesmo, sem nenhum problema. E ele tem um dashboard, e aí ele tem umas questões de usos, por exemplo. Você tem esse Premium Models, que é o modelo do curso. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aí você tem 38 requisições de 150 no plano gratuito. Quando você dá o upgrade para o plano Premium, que é você pagando os $20, você ganha a cada mês 500 requisições, que é bastante. Dá para usar tranquilamente dentro de um mês. Então, quando a gente configura o cursor, ele te dá essa opção. Import from VS Code. E aí fica muito mais fácil. Você traz todas as suas preferências, todas as suas extensões, tudo que você já tinha no VS Code, você traz para dentro do cursor. E aí, seguindo uma instalação, ele vai pedir para configurar o tema, e aí você pode pedir ele te dá aqui um quick start de atalhos para você usar a parte de IA, que é o principal. E outra coisa que é legal, que eu gosto muito, eu uso o VS Code, aquele comando no terminal Code, e aí ele abre o VS Code numa pasta que eu denominar, e o cursor tem o mesmo, você pode fazer cursor, e aí a pasta que você faz no terminal, enfim, é legal, eu recomendo instalar. Certo, e com o cursor instalado, eu vou usar aquele comando que eu falei para vocês que eu consigo usar da mesma forma que eu uso Code e ponto, eu abro o VS Code numa pasta, eu posso usar o cursor, ponto, e eu abro o cursor numa pasta. E aí você vê a similaridade. À esquerda eu tenho o VS Code e aqui na direita eu tenho o cursor. Eles são praticamente iguais. É difícil você achar alguma diferença. Aqui você vai ter cursor tab, então você sabe que é o cursor. Acho que o menu aqui ele está em cima e no VS Code ele fica do lado. Então a semelhança é muito, muito grande de um para o outro. Então vamos explorar aqui mais esse projeto com o cursor. Na verdade vamos fazer algo diferente. Deixa eu criar uma nova pasta aqui. E aí a gente vai criar aquele mesmo prompt do to-do list. Em vez de a gente criar no ChatGPT, vou colocar no cursor e mostrar para vocês o resultado daquilo. Ok? Temos o cursor aberto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele prompt do ChatGPT, vou copiar e vou no cursor. E aí a vantagem do cursor é justamente essa. Ele vai conseguir executar os comandos de instalação, de criação de pasta, de criação de arquivos. E uma coisa importante antes da gente falar sobre isso, a gente tem o que a gente chama de cursor settings. Então são propriedades de configuração específica do cursor. E aí eu recomendo que você venha aqui no Features e adicione aqui alguns comandos que você queira permitir o cursor execute. Então, quero, por exemplo, isso daqui de autorun. Se ele pedir para alguma confirmação, um yes, alguma coisa, ele já vai fazer sozinho. Então, comandos como npm install, eu quero que o cursor possa fazer sozinho. npx, eu quero que o cursor faça sozinho. Criar diretórios, eu quero que o cursor possa fazer sozinho. Criar arquivos. Então, comandos que eu mesmo uso no terminal para executar certas ações, eu quero que o cursor possa ser capaz de fazer, inclusive fazer npm tests. Então, para executar testes e ver se o código está funcionando, eu posso dar permissão para o cursor fazer. E eu posso negar certas coisas, como por exemplo, eu quero que o cursor não faça nunca um git push. Posso dizer, não quero que o cursor faça um git commit também. Então você consegue, não quero que o cursor remova diretório. Então você consegue dar comandos, permitir comandos e restringir comandos. E aí você dá mais autonomia com o controle para o próprio cursor. Com aquele prompt lá do ChatGPT copiado e com o cursor settings configurado, eu venho aqui e executo esse comando. Colo meu prompt e aí eu vou deixar que o cursor pense e ele mesmo vai instalar tudo, fazer a configuração do projeto do zero. Isso aqui é uma pasta vazia. O próprio cursor ele vai ser capaz de fazer isso. Aqui o cursor pediu para aprovar o comando. Eu não coloquei npm create como um comando pré-aprovado. Aqui no caso, por exemplo, ele está fazendo npm install. Ele não me perguntou se eu autorizava ou não. Ele mesmo está fazendo sozinho. Está carregando, ele está instalando esses pacotes que ele identificou como sendo necessários de acordo com o prompt que eu passei. Então tudo isso acontece. Interação. Primeiro aconteceu, eu acabei esquecendo de colocar para autorizar npm create. Mas npm install ele consegue fazer sozinho. Então vamos aguardar aqui mais um pouco. E depois de um tempo aqui do nosso cursor pensando o que ele ia fazer, ele já gerou aqui vários arquivos. Então ele dá essa sintaxe como se fosse um pull request. Então ele sabe ele diz o que ele adicionou, o que ele removeu, enfim. E aí ele faz considerações próprias em cima do que ele está criando muitas vezes. Porque, por exemplo, ele criou esse arquivo. E aí ele viu que tinha um erro de lint. E aí ele dá esse warning aqui, ele já coloca um autofix. Então ele mesmo já corrige o erro de lint que ele criou no processo de criação do código.
Você vê que é algo iterativo, e isso acontece muitas vezes. Se ele cria algo, tem um erro, ele depois tem um fix logo em seguida. Ele é bem robusto nessa questão de conseguir corrigir o próprio código. Então ele criou muita coisa aqui, dentro do que eu tinha pedido. Ele continua aqui rodando, enfim, por um tempo. Mas vamos ignorar isso aqui porque a gente já tem algo palpável, testável. Então se eu abrir aqui o novo terminal e rodar o npm run dev, ele vai subir o projeto local. Eu abro aqui, ele tem o to-do list que eu tinha pedido para criar. Então, se adicionar os itens aqui, ele adiciona, enfim. E ele vai adicionando aqui, eu posso deletar, enfim. Simples, claro, trivial. Inclusive aqui ele continuou. Ele adicionou algumas coisas que eu também não tinha pedido, que eu achei legal. Eu pedi para colocar testes unitários, ele criou um script de teste. Então, vamos ver isso daqui rodando na prática. Se eu executar npm test, mais simples, é um alias. Ele vai usar o void test, mas aqui está falhando. Não sei se ele vai corrigir isso, possivelmente. Mas ele criou os comandos aqui. Mas dá para ver aqui uma boa noção do que o Cursor é capaz. Ele cria os arquivos, verifica os próprios erros que ele gera. Enfim, ele consegue ser muito proativo na solução dos próprios problemas que ele gera. Aqui, por exemplo, tem um erro de configuração. Vou colocar aqui um fix em chat, ele abre um novo chat. E aí ele vai sugerir uma correção para isso, no caso já aplicando que eu estou no modo agente. Ele tem um modo agente, ele tem um modo ask, onde você basicamente faz perguntas como se fosse o ChatGPT. E ele tem esse modo manual, que eu acho que você define muito bem o que você vai adicionar no contexto. Outra coisa interessante do Cursor, voltando lá na parte de settings, que são específicas do Cursor, eu fechar isso aqui, é que você consegue adicionar regras. Você define, por exemplo, sempre crie testes unitários, sempre use TypeScript, sempre utilize tipos específicos. Você pode ter esse cursor roles, que é um arquivo, .cursor roles, que é um arquivo que fica no seu projeto. Então, quem baixar o seu projeto usando o cursor vai utilizar as mesmas regras que você. Acho que outra coisa legal que eu tinha visto também na parte de features, docs, por exemplo, aqui eu estou usando o Vite, então faria sentido eu colocar o doc do Vite aqui, então o curso iria usar isso, ia dar mais importância para os links que eu colocar aqui, ao invés de sair procurando aleatoriamente na internet. É uma feature legal para dar maior precisão para o curso mesmo trabalhar em cima do projeto. E aí você vê que o curso ele tem esse diferencial, ele consegue, digamos assim, ser mais abrangente do que o Copilot. Mas aí acho que é também interessante a gente falar sobre o elefante branco aqui na sala, que é a questão do... O curso vai substituir os desenvolvedores? Claramente você consegue ver que não, né? Acho que ele não tem ainda toda essa inteligência, essa capacidade de pensar como um desenvolvedor pensaria. Então, eu costumo fazer analogia dessas ferramentas de IA, e o curso cai muito bem nessa analogia, que é, imagina o seguinte, você pega um carro de Fórmula 1 e você dá esse carro na mão de um piloto de Fórmula 1 versus na mão de uma pessoa que acabou de, sei lá, passar na escola e tirar a habilitação. Essa pessoa que acabou de tirar a habilitação, acho que na primeira curva de uma pista, num carro de Fórmula 1, ela vai passar direto e vai bater o carro. A diferença é que você bater uma IA, digamos assim, você não vai quebrar ela, o carro você quebra. Mas a analogia ela cai no sentido de que você vê a IA como uma ferramenta, como é o carro da Fórmula 1, mas sem alguém com conhecimento, com habilidade, com a técnica de conduzir esse carro, você vai bater em qualquer curva que você passar. E eu falo isso porque para criar esse vídeo eu fui pesquisar sobre outros vídeos na internet de pessoas que estavam demonstrando como o curso funciona. E eu vi cada atrocidade que era impossível terminar de ver o vídeo de tanta coisa absurda que as pessoas falavam. Basicamente, as pessoas estão usando o curso de uma forma que eu clico em qualquer botão, mando qualquer prompt sem saber o que tem ali e eu espero que ele funcione. Enfim, as pessoas estão copiando prompts uns dos outros sem entender, sem saber o que é um Next, sem saber, enfim, o que é TypeScript, o que é JavaScript, por que usar um, por que não usar o outro. As pessoas estão. Imagina você jogando um jogo de videogame que você, em vez de aprender os comandos, você aperta todos os botões ao mesmo tempo e espera que aconteça algo. E é assim que as pessoas estão usando o cursor. Quem não sabe programação. E é por isso que eu, olhando para isso, eu tenho muita convicção de que, na forma atual e até daqui a alguns bons anos, não tem como ainda, dessa forma que está,
pessoas que não sabem programação pegar uma ferramenta de IA dessa forma e ter um desempenho melhor do que uma pessoa que sabe programação. Então, minha recomendação hoje é, se você puder, eu recomendo muito que você sim utilize o curso substituindo o VS Code. É, não é um valor alto, é um valor de US$ 20. Você pode ver se sua empresa paga para você, ou enfim, você mesmo pagar do seu bolso. Eu acho que vale a pena. Dentro das opções que hoje em dia você vê que uma IA custa US$ 20. Você pagar por uma IDE que tem uma IA embutida aqui por baixo, ela orquestra diferentes IAs. Minha recomendação é sim, eu estou usando e vou continuar usando, gostei bastante, resolve muita coisa, agiliza muito o meu dia e eu recomendo sim que você use. Então vamos ficar ligado para ver quais são as novidades daí na área de IAs para desenvolvimento de software, porque sim, vai vir muita coisa melhor, ainda melhor do que o curso como está hoje. E por esse vídeo ficamos por aqui, um abraço, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like, isso me ajuda demais a trazer mais conteúdo legal para vocês. Tá joia? Um abraço. Até mais.